Agora eu vou falar para vocês sobre uma classificação dos atuadores quanto ao tipo de acionamento. Tá? Os eixos de um robô eles são acionados por atuadores. Se a gente está falando de eixo, pessoal, a gente está falando de atuadores o quê? Rotacionais, certo? E quanto à forma que esses atuadores são acionados, eles podem ser considerados como atuadores elétricos, hidráulicos ou pneumáticos. E qual a diferença entre eles? Lembra que eu falei que os atuadores utilizam a energia de uma fonte, né, para poder gerar uma ação? Então isso aqui também se refere aos tipos de energia que podem ser usadas pelos atuadores, certo? E o mais comum é o quê? A energia elétrica, né? Por isso os atuadores elétricos são os mais utilizados na robótica móvel, tá? Tanto os atuadores que geram movimento, que são no caso os motores, quanto os atuadores do tipo emissores, né? Também são acionados por energia elétrica, como o LED, o buzzer, ou a resistência de calor, que a gente deu os exemplos, tá? Quanto aos motores, para uso em robótica, eles podem ser agrupados em 3 categorias, tá? Que são motores de corrente alternada, motores de corrente contínua e motores de passo. Tá? Isso eu vou falar melhor para vocês na próxima aula. E o atuador hidráulico? Bom, pessoal, ele é chamado de hidráulico porque a fonte de energia que ele usa para gerar o movimento é um líquido, certo? Esse líquido geralmente é óleo, tá? Às vezes também pode ser água ou outro tipo de líquido, mas o mais utilizado é óleo. Aqui, por exemplo, a gente tem imagem de exemplo de um atuador hidráulico rotativo por fora e por dentro. E por que ele é rotativo? Porque o óleo aqui dentro vai gerar o movimento do eixo, né? Um movimento de rotação do eixo. Aqui é um exemplo de um atuador hidráulico linear, né? Que o óleo aqui dentro vai gerar o movimento de um cilindro e esse movimento é linear, tá, ok? Por fora e aqui por dentro. E como é que isso funciona? Aqui a gente tem um desenho do atuador hidráulico do tipo linear, né? Então, o que acontece aqui? Aqui dentro tem um óleo, né? Esse óleo ele fica aqui sob pressão, que é regulado por válvulas, tá? E tem um cilindro aqui que é capaz de se movimentar aqui dentro. E o que causa o movimento desse cilindro é justamente a pressão do óleo que vai empurrar o cilindro para um lado ou para o outro, tá? Então, como esse atuador ele fica conectado às partes móveis do robô, toda vez que esse cilindro se movimenta, esse movimento ele é transmitido para o robô, tá? Então, é simples assim. Ele é considerado um atuador hidráulico porque o que causa o movimento aqui é a pressão desse líquido, do óleo. Já um atuador pneumático, ele tem como fonte de energia o gás pressurizado, que geralmente vai ser ar comprimido, tá? Então é a pressão do ar que vai ser a fonte de energia que vai gerar o movimento dentro do atuador. Tá? Ele é composto de motores pneumáticos, que podem executar movimentos rotativos, semi-rotativos, angulares ou lineares, e cilindros pneumáticos de movimento deslizante. Aqui a gente tem uma imagem de um exemplo de um atuador pneumático. Tá? Aqui dentro a gente vai ter um cilindro, essa haste do cilindro, e aqui tem os furinhos por onde entra o ar sob pressão. Aqui a gente consegue ver ele por dentro, o cilindro. E aí como é que funciona? O ar entra de um lado e a pressão do ar é que vai empurrar o cilindro. Tá? Nesse caso aqui, que é um exemplo de um cilindro pneumático de dupla ação, é possível entrar pelos dois lados, empurrando então o cilindro para o outro lado também. Tá? E isso causa um movimento que é transmitido para as partes móveis do robô. Com isso, pessoal, vocês entenderam então a diferença de um atuador elétrico, hidráulico e pneumático? É só a forma de energia utilizada para acionar, tá? Então, motores elétricos, né, utilizam energia elétrica, ou o motor hidráulico vai utilizar a pressão do líquido, né, do óleo, para poder causar o movimento, ou o pneumático que vai utilizar a pressão do gás, né, um ar comprimido, para gerar também o movimento. Só isso que é a diferença, entenderam? Bom, e por último, eu vou falar aqui para vocês de uma classificação que se refere a como o robô controla os seus atuadores. Tá? Com isso, os atuadores podem ser servocontrolados ou não servocontrolados. Tá? Qual que é a diferença? Servocontrolado é quando o robô ele utiliza sensores internos para conhecer a posição que se encontra cada eixo.
tá? Então, lembra novamente aqui daquele exemplo do encoder. Se a gente tem um encoder rotativo, ele possui um disco e está acoplado ao eixo do robô, né? E com isso ele consegue obter informações da velocidade que esse disco está girando e também pode obter informações da posição do disco, certo? Dependendo do tipo de encoder. Essa informação pode ser usada pelo controlador do robô. O controlador é como se fosse o cérebro do robô. Ele utiliza essa informação de entrada dos sensores e gera uma informação de saída, que é um comando para controlar o atuador, que é o motor que está lá fazendo realmente o eixo girar, tá certo? Então, quando o robô utiliza o sensor para poder controlar o atuador, é chamado então de atuador servocontrolado, tá ok? Já no caso do atuador não servocontrolado, ele não utiliza um sensor para pegar a informação de posição, mas sim chaves mecânicas no final do curso de cada junta, tá? Então é um controle que não passa lá pelo cérebro do robô, mas é um controle mais mecânico, tá? Que ele pega quando o eixo está ali no começo do curso ou no final do curso de movimento. Entenderam? Essa é a diferença. Então, pessoal, nossa aula 5 fica por aqui, tá? Na próxima aula eu continuo a falar sobre os atuadores, vou falar um pouco mais sobre aqueles tipos de motores elétricos que eu mencionei, tá ok? Então, fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula.